Oi pessoal, aqui quem fala é a Isabela. Eu sou a Catarina e esse é mais um episódio do nosso podcast Imaculada Cast. Nesse episódio, iremos entrevistar os alunos do 9º ano, o último ano no colégio. Vamos ouvir suas histórias e aprender com suas jornadas enquanto se preparam para uma nova fase de sua vida. É um momento especial para todos nós, pois alguns desses estudantes estão no nosso colégio desde a educação infantil. Hoje vamos conversar com a Isabela e a Gabriela. Muito obrigada pela presença. Agora vamos às perguntas. Em que ano você entrou no colégio e qual foi sua primeira professora? Eu entrei em 2015 no colégio, minha primeira professora foi a professora Neuza. Eu entrei em 2013, eu tinha 3 anos e minha primeira professora foi a Lívia. Ela não dá mais aula aqui, mas ela deu por muito tempo. Lembra como foi o seu primeiro dia de aula? Como era o colégio quando você chegou pela primeira vez? Eu lembro que eu era bem pequenininha, mas eu não tenho muitas memórias porque então eu era muito nova, né? Mas era tudo muito diferente. A área da educação infantil, ela foi reformada, aqui o pátio também, a escola. Nesses prédios eu não chegava quando eu era pequenininha, né? E aí eu ficava só lá naquela área. A pracinha era diferente também. Tinha muitas coisas novas, assim, que agora mudaram. Bem, eu também não lembro muito bem do primeiro dia, mas como a Isabela disse, a escola era bem diferente, a gente basicamente ficava só naquela outra área, a gente quase não vinha pra cá, e eu lembro que a pracinha, principalmente, era uma coisa que tinha mudado, que acabou mudando bastante, e também a pracinha coberta era uma coisa que foi sendo desenvolvida enquanto a gente ainda estava aqui, então foi uma coisa que foi adicionada nova nesses anos de estudo que a gente veio tendo. Como o colégio e os professores influenciaram a sua jornada de aprendizado? Há algum professor ou disciplina que teve impacto especial em sua vida? Bem, os professores, eles, além de nos ensinarem a matéria, eles acabam moldando um pouco do nosso gosto pela matéria, porque às vezes a gente consegue ver que dependendo da forma que a matéria é ensinada, a gente vai gostar mais da matéria, vai gostar menos da matéria. Por exemplo, tem matérias que eu não sou muito fã, mas a forma que ela era ensinada, a gente se divertia bastante. Daí foi um jeito de eu começar a ter um pouco mais de gosto pela matéria. E uma matéria que me impactou bastante era o inglês, que quando eu era menor eu não era muito fã de inglês, mas depois de um tempo eu consegui ter muito gosto pela matéria, eu gostava muito da matéria. Foi assim, eu consegui me ver crescendo com essa matéria de forma que eu não conseguia quando eu era mais nova. E agora eu vejo uma grande evolução, assim. Eu acho que todos os professores foram muito importantes e muito impactantes na vida de todo mundo. Todo mundo, assim, cada um teve um papel muito importante na nossa vida, porque além de nossos professores e passarem a matéria, eles também sempre foram muito nossos amigos e a gente sempre criou um vínculo muito forte com cada um deles. E eu tenho um carinho muito grande por todas as professoras e professores que passaram por mim. Não só pelos ensinamentos que eles me passaram, mas ensinamentos da vida também. Você poderia compartilhar alguma lembrança especial que você tem do colégio? Alguma história engraçada ou emocionante que aconteceu durante esses anos? Eu acho que tem muitas. Eu tenho muito memórias afetivas, assim, da educação infantil. De, tipo, brincar com os meus amiguinhos na pracinha. Mas também teve muitas coisas que aconteceram. Tem a pandemia, né, que foi um momento bem complicado, mas eu acho que foi no 6º que um colega nosso estourou a tomada e isso ficou muito marcado, assim, a gente sempre relembra e ri muito, porque foi bem assim quando a gente voltou das aulas online, né, e aí foi uma coisa que a escola inteira sabe. Pra mim também foi a questão do colega que acabou estourando a tomada. Foi uma situação assim, tava todo mundo tranquilo, se organizando para começar um trabalho e a gente só olha pro lado, só escuta um barulhão, olha pro lado, tá um monte de faísca saindo da tomada. De repente, assim, e daí tá o nosso colega chorando, o professor desesperado, pensando como vai ajudar e assim, depois virou meio que um caos generalizado na turma. A professora Jéssica, a gente lembra que ela entrou na sala, ela estava dando aula pro 9º ano, ela entrou na sala
e deu um sermão assim na gente, falando: todo mundo fica quieto, guardem os celulares, e a gente ficou meio sem saber o que fazer. Porque, tipo, na hora foi uma situação muito... foi muito chocante, assim, a gente não sabia o que fazer, mas agora se tornou uma coisa engraçada, que a gente tá sempre relembrando. Tanto que esse colega, no mesmo ano, por exemplo, quando a gente foi fazer as assinaturas da camisa, ele pegou e falou assim: vou desenhar aqui uma tomada para vocês lembrarem de mim. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo dos anos na escola e como superou? Bem, quando eu era menor, eu quase nunca estudava para as provas, porque eu conseguia, assim, entender bem a matéria quando a professora passava, daí eu não precisava estudar. E quando eu fui crescendo, por exemplo, quando eu fui pro 6º ano, eu tinha um problema que daí eu não sabia muito bem como estudar. E daí eu tive que aprender por mim mesma qual o jeito que eu conseguiria aprender melhor, se seria com vídeos, seria escrevendo, seria só lendo mesmo o livro. E ainda bem eu consegui entender qual é o meu jeito de estudo, mas logo no começo foi meio difícil assim para mim. Eu acho que o maior desafio, não só para mim, mas para todo mundo, foi a pandemia, né? Que a gente começou com os estudos online e aí a gente teve que virar o ano na pandemia, depois a gente voltou, ficou um tempinho na escola, depois a gente teve que voltar para online de novo. Então acho que isso foi bem complicado, assim, tanto para as aulas, mas para o aprendizado também, né? À medida que vocês se formam, o que levarão consigo do nosso colégio que será importante para o futuro? Próximo colégio, faculdade? Eu acho que todas as experiências que eu vivi aqui foram muito importantes para formar quem eu sou hoje, com as pessoas que eu convivi, com os ensinamentos que foram passados para mim, porque aqui a gente aprende muito respeito, né? E eu acho que cada coisa, assim, porque eu passei grande parte da minha vida, na verdade, a maior dela, eu passei aqui dentro, né? São vários dias vindo aqui, são vários anos aqui. Então, eu acho que a escola é uma parte muito importante da minha vida. Além dos estudos, dos ensinos que a gente recebeu, também, além de toda a ajuda para, por exemplo, conseguir se apresentar em público, fazer trabalhos, fazer essas coisas, eu consigo ver que a escola nos ajudou a moldar um pouco do nosso caráter e conseguiu nos ajudar a criar amizades aqui que vão ser, assim, pro resto da vida, porque eu tenho amigas que eu tenho desde quando eu era pequenininha e eu ainda tô com elas, e eu mesmo mudando de colégio, eu consigo me ver passando parte da minha vida com elas, falando, mantendo contato com elas, e essa amizade é uma coisa que vai ser muito bom de manter, porque além de ser, assim, uma parte muito grande de mim, são assim, pessoas que eu não consigo me ver vivendo sem. E também todo o respeito que a escola ensinou a gente a ter pelos outros, todas as maneiras, assim, de ensino que a escola nos deu foram muito importantes para que a gente conseguisse crescer, não apenas como estudantes, mas como pessoas também. E o Líder em Mim nos mostra muito isso também. Você tem algum conselho para os alunos mais jovens, algo que você gostaria de ter sabido quando estava na nossa idade? Aproveita bastante os anos quando tu tá, tipo, do 5º ano pra baixo, porque são os melhores anos que tu vai ter na escola. Assim, são os anos... A gente pode achar chato no começo, mas aqueles anos, pra mim, eles foram os melhores anos da escola. São os anos que a gente mais consegue se divertir com os amigos, são os anos que a gente mais tem tempo para interagir com as pessoas mesmo e não ficar só com a cabeça no estudo. E isso é bem importante naquela época. E também outra coisa é, mesmo se tu for uma pessoa que era que nem eu, que não estudava muito quando era menor, tenta começar a estudar logo
para tu não ter essa dificuldade que eu tive quando eu estava no 6º ano, que daí eu não sabia como era meu modo de estudo, e daí eu precisei aprender assim na hora. Então, tentem já começar a estudar desde cedo para não ter essa dificuldade que eu tive. Eu acho que o meu conselho não é muito diferente disso. Aproveita e... aproveita com os teus amigos, os laços de amizade, porque eles vão ser muito importantes lá pra frente. Porque eu tenho amiguinhas, assim, que eu fiz quando eu era bem pequenininha e por mais que elas saíram da escola, eu ainda tenho contato com elas, assim. Como vocês veem a importância da amizade e do apoio mútuo ao longo desses anos na escola? Eu acho que é muito importante, assim, porque é uma coisa que ela te auxilia não só na vida pessoal, porque tu tem alguém pra contar, alguém que tu pode desabafar quando tu não consegue falar pra alguma outra pessoa, mas também nos estudos, é uma coisa que te ajuda muito, vocês se apoiam muito pra estudar, pra tentar tirar uma nota boa, então eu acho que é uma coisa muito legal, e principalmente se tu tem esse vínculo com a pessoa desde muito pequeno. E assim, se não tem também, eu acho que é uma coisa que é fácil de criar, sabe? Então, eu acho muito importante, e a escola é uma coisa que me trouxe muitas amizades, assim, que eu vou levar pro resto da minha vida, com certeza. Bem, além de ajudar das amigas os amigos que a gente faz aqui, ajudarem bastante nos problemas pessoais, como a Bela disse, eles ajudam muito nos problemas assim de estudo. Por exemplo, eles te ajudam, eu, por exemplo, com as minhas amigas, a gente se ajuda a estudar, a gente teve agora essa semana de provas, a gente estava sempre se ajudando, se alguma precisava de alguma ajuda, a gente estava lá, dava ajuda que conseguia. E às vezes, por exemplo, eu vejo meu grupo sendo muito um grupo que meio que a gente fica se empurrando para ajudar a outra a conseguir ir mais pra frente nas notas. Tipo assim, a gente é um grupo que todo mundo tira nota boa e a gente fica meio que quase que se espelhando. A gente quer todas estarmos com notas boas pra a gente tá lá assim, eu tirei um 5 na prova, todos nós tiramos 5, daí tá todo mundo assim feliz que conseguiu tirar essa nota muito boa, e a gente não é do tipo de grupo que fica falando, nossa, não, mas eu tirei 5, tu tirou, sei lá, 4 e 5, tu tinha que estar melhor, porque eu fui muito melhor do que tu. Não, a gente é o tipo de aluno, o tipo de grupo que mesmo que, sei lá, um tirou 5, outro tirou 4 e 5, a gente fica falando, nossa, tu conseguiu, tu foi muito bem. Parceria e não competição. À medida que vocês se preparam para sair da escola, quais são as emoções que estão sentindo? Quais são os seus planos e expectativas para o futuro? Bem, dá um nervosismo, porque tu sabe que aqui, por exemplo, eu vou pro Liberato ano que vem, se eu conseguir passar na prova. E, assim, todo mundo fala uma coisa que é o Imaculada, outra coisa é lá no Liberato, que é outro nível, assim. Tipo assim, aqui no Imaculada, se a gente achava alguma coisa difícil aqui, lá vai ser pior. Então, lá tu tem que realmente se puxar ainda mais. Tu já se puxa aqui, tu vai ter que se puxar ainda mais. E tu vai ter que, assim não tem como tu dar mole no Liberato, porque senão tu já consegue ficar mal na matéria. Então, assim, dá um nervosismo ver que a gente vai ter que, por mais que eu já me esforce aqui, eu vou ter que me esforçar mais que o dobro, por exemplo, para continuar no Liberato e bem lá. E, assim, ao mesmo tempo que dá um nervosismo, não é alívio, mas dá uma, assim, é bom ver que tu conseguiu ter os teus anos aqui, tu conseguiu ser uma boa aluna, tu conseguiu formar tantas amizades, tu conseguiu ter boa relação com os professores, tu conseguiu ver teu crescimento pessoal e estudantil. E ao mesmo tempo que é triste, assim, ver que tu vai deixar todas as pessoas que tu conviveu por tanto tempo, tu vai deixar elas não para trás, mas tu não vai ver elas mais com a frequência que tu vê elas. É gratificante ver que tu conseguiu, tu e os teus amigos conseguiram crescer muito nesse tempo. Eu acho que são vários sentimentos juntos, assim, é um mix.
de coisas pra sentir, porque, ao mesmo tempo que nem a Gabi falou, é muito nervosismo, porque tu vai pra uma escola nova e a gente tá aqui desde muito pequenininhas, então a gente já tá acostumada com o método de ensino do Imaculada, a gente já tá acostumada, a gente conhece todo mundo aqui, então ir pra uma escola nova é uma experiência muito diferente e, ela é difícil, assim, mas é muito bom saber, então, que a gente tá que a gente fez uma boa caminhada por aqui, que a gente passou por muitos bons momentos, né? A gente conseguiu guardar bastante memórias, então é um pouco aliviante saber que o nosso papel foi cumprido aqui e às vezes é bom encerrar ciclos para que novos sejam iniciados, né? Qual é a mensagem ou reflexão final que vocês gostariam de compartilhar com a nossa comunidade escolar? Eu acho que estudar aqui é muito bom, assim, porque é uma escola muito boa, tem pessoas muito maravilhosas aqui dentro. E não só as pessoas, os professores também, que são muito importantes, mas cada aluno, assim, que são muito... Todo mundo aqui é muito respeitoso, muito querido, sabe? A gente consegue criar laços muito bons. E acho que é isso, eu só tenho a agradecer por tudo que eu vivi aqui dentro, e não só aqui dentro, mas as coisas também são levadas pra fora, né? E por tudo que eu vou levar aqui na minha caminhada. É bom, uma coisa que eu preciso falar é que todo mundo agora que tá passando, que ainda não encerrou, ainda não tá encerrando essa caminhada aqui no Imaculada, aproveita bastante, porque esses foram os, assim, 9 anos que eu mais, assim, gostei de viver, porque por mais que tivessem as dificuldades da escola, estar com essas pessoas foi algo muito, muito bom. Foi algo, assim, que foi incrível. Eu não digo só com essas pessoas, com meus amigos, eu digo com os professores também, porque, como eu disse antes, a gente teve uma boa relação com os professores, com todos eles. E foi bom, por exemplo, eu sabia que se eu quisesse, se eu precisasse, eu podia falar dos meus problemas para os professores, eu tinha o apoio da escola para falar qualquer coisa que precisasse. E tem que aproveitar esses anos. Esses anos, assim, foram para mim, por exemplo, porque eu passei grande parte da minha vida aqui, foram os anos mais marcantes, assim, na minha vida, e foi muito bom ver todas as memórias, assim, grandes das memórias importantes que eu tenho foram aqui nessa escola, e foram, assim, memórias que eu vou levar pro resto da vida, e é muito bom saber que eu consegui viver tudo isso com as pessoas, assim, que eu me importo tanto. Vocês sabem o que vocês gostariam de ser no futuro? Eu pretendo fazer faculdade de psicologia, porque é uma área que eu me interesso bastante. Eu fiz um trabalho na FACEIC esse ano sobre como a interferência da infância ela resulta na vida adulta. E foi uma coisa que eu gostei muito de estudar. Eu gosto muito de entender como a nossa mente funciona, como eu posso ajudar as pessoas, como que a infância, né, molda a gente para a vida adulta. Então é um assunto que eu tenho muito interesse e eu ia gostar bastante de fazer uma faculdade e trabalhar com isso futuramente. Eu não sei exatamente em que área eu quero seguir, mas eu sei que eu quero uma área mais de tecnologia. E eu sei que eu quero continuar estudando, mesmo depois de já ter acabado tudo. Eu quero continuar estudando novas línguas, por exemplo. Eu quero aprender novos instrumentos, quero aprender novas lutas, por exemplo, porque isso eu sei que vai ser uma coisa que vai agregar no meu crescimento pessoal. E eu acho que é importante, assim, continuar estudando sempre. As professoras, por exemplo, sempre dizem, é importante tu continuar estudando mesmo depois de já estar formado, porque além de, por exemplo, se tu se formou, tu pode ainda fazer, sei lá, um mestrado, um doutorado, uma pós, e isso vai agregar no seu currículo. E então, assim, não seria só para isso, mas também tu poder ver, sei lá, se tu aprender novas línguas, se tu tiver condições para poder viajar para fora,
tu não vai precisar ficar, por exemplo, só no inglês ali. Tu vai poder conversar com as pessoas de lá com a língua nativa delas. Isso é uma coisa muito boa. Não só pra gente, mas também os nativos de lá também. Eles não iam precisar ficar falando inglês. E daí todo mundo ia se entender, assim. E daí isso é uma coisa bem boa. Qual curso do Liberato tu quer fazer? Pretendo fazer eletrônica. E tu, Bela? Eu não vou pro Liberato, mas eu pretendo ir pro 10. E lá eles têm dois... como chama? São dois caminhos, assim, que tu segue, que é exatas ou humanas. E eu pretendo ir pra humanas porque eu não gosto muito de exatas e eu me identifico mais. Obrigada pela presença. Obrigada. Obrigada. Nós. E assistam também outros vídeos no nosso canal do YouTube. Tchau. Tchau!